A graça e a paz, amados, amém? Pode tomar o seu lugar. Estava ouvindo Danilo falar. Sabe, este ano que passou, eu vivi algumas experiências. E, às vezes, palavras são repetidas, vezes e vezes. Mas sabe que isso é importante para nós? Ao longo da minha vida de igreja, de fé, aprendemos muitas coisas. Mas no final do ano passado, me parece que em dezembro ainda, novembro, bem no final do ano, o pastor ministrou uma palavra. E ele falou de honrar o primeiro. Quem é o primeiro? O primeiro é o mais importante. Não é? E eu sempre tive a oportunidade, o prazer de ser dizimista, ofertante. Mas quando vim para cá, eu não tinha salário mensal. Então, eu tenho dinheiro todo dia. E sabe que eu deixava para fechar o mês, meu Danilo, eu fechava o mês, mas quando você fecha o mês, você não tem dia de receber, aí você pega dinheiro todo dia você gasta, não é? Quem trabalha desse jeito sabe, né? E chega no fim do mês, você fecha o mês, quer tirar o dízimo, e aí a coisa está apertada. E quando eu vi essa palavra do pastor Marcelo, eu disse, vou mudar. Todos os dias, aí eu passei, todos os dias, chegou no final do dia, fechei, já separo primeiro o dízimo. Queridos, foi uma experiência ímpar. Mudou. É pouco tempo, mas mudou. Sabe? Aí toda semana do domingo, o dízimo está aqui. Mas, junto com o dízimo, porque quando a gente faz isso, a tendência é entregar o dízimo, toda semana, tá ok. Não, mas tem a oferta também. Tem a oferta também. Então, o dízimo é a oferta todo domingo. Irmãos, acabou o problema de faltar dinheiro, de estar apertado para trazer o dízimo. Aconselho você que pega dinheiro todo dia, faça isso, sabe? Tira o primeiro, porque nós falamos muito de primeiro, mas nem sempre praticamos o primeiro, né? Mas, e isso, eu estou testemunhando isso porque tem a ver com a palavra que nós vamos ministrar hoje. Que Deus me dê graça para poder compartilhar essa palavra. E quando eu estava preparando, sabe, essa palavra, ela mexeu com a minha vida. E nessa semana, que eu estava preparando, o Senhor fez com que eu visse algumas coisas que precisavam ser mudadas. E me fez ver também aquilo que ainda não tinha percebido. Porque a nossa vida, ela é uma vida de experiência. E o que eu quero compartilhar com você nesta manhã é algo que pode revolucionar a sua vida, pode mudar a sua vida, como começou a mudar a minha. Irmãos, não há tempo bastante de crente, de igreja, que te faça satisfeito, que te faça pronto. Todos os dias, a palavra diz que todos os dias ela renova. Todos os dias precisamos de algo novo. Deus faz nascer o sol todos os dias para que você tenha a experiência de um novo dia, de um novo começo. Sabe, a palavra que eu quero compartilhar com você hoje não é uma palavra
simplesmente, tão somente para edificar a sua vida, mas também uma palavra que vai abrir os nossos olhos, que vai nos levar a experiências. Porque a vida cristã, ela é feita de experiência. E tem dois tipos de experiência: a experiência de porta e a experiência de caminho. Que é a experiência de porta? Você abriu, passou, está do outro lado, resolveu, instantâneo. Muitos de vocês experimentaram isso. Experiência de porta. A vida mudou no estalo. Algo mudou na sua vida instantaneamente. Experiência de porta. Mas também há a experiência de caminho. Jesus disse: eu sou a porta, mas também sou o caminho. O que é a porta aqui? Creu, confessou, sou salvo, é instantâneo. Mas há um caminho. Há um caminho a percorrer. A experiência de caminho não é instantâneo como a porta. Ela é processual. Sabe, esse ano que passou, tivemos muitas experiências. Experiências que não havíamos experimentado, talvez a vida toda. Experimentamos este ano. Porque nunca se viu algo tão terrível como aconteceu no mundo este ano. Quem não tem nada a ver com a história acabou se perdendo pessoas, perdendo amigos, experiências ruins. Mas, quando falamos de experiência de caminho, são coisas que acontecem, e como aconteceu ao longo de anos e anos. Mas há algo importante que nós precisamos entender. É que quando temos revelação da palavra, como quando temos o rima de Deus, os nossos olhos se abrem. As coisas mudam, Mudam de estágio. As coisas mudam de lugar. Você muda a forma de pensar. Eu não quero sair daqui e não quero que você saia daqui da mesma forma que entrou. Sem dúvida alguma, cada culto que nós vimos, cada culto que nós vimos para celebrar, entramos e saímos de forma diferente, sempre melhor. Amém? Pelo menos acontece isso comigo. Talvez seja a palavra mais simples. Palavra mais simples. Nesses dias o Ivan pregou aqui. Palavra simples. Mas sabe que palavra simples que fez diferença na minha vida? Fez diferença na vida de algumas pessoas aqui que eu ouvi falar? Não tem nada simples. A vida cristã, ela é simples e ao mesmo tempo ela é reveladora. Porque Deus, o nosso Deus é um Deus simples. Tão simples que simplesmente Ele olhou para a terra e disse: eu amo esse povo. E o meu amor é tão grande que eu vou dar para eles de presente o melhor que eu tenho, o meu filho Jesus. É simples assim. E a palavra, o verbo que era Cristo, que estava com Deus, e era Deus, estava com Deus, disse: eis-me aqui. Se é para ir e para expressar o seu amor, eis-me aqui, estou indo. E veio. De forma simples. Tão simples que nasceu numa manjedoura, no estábulo. Tão simples que entrou em Jerusalém como rei, montado no jumentinho, não no alazão. Tão simples que andava a pé e não de cavalo. Tão simples que entrava na casa de pecadores e comia com eles. É simples, o Evangelho, ele é simples.
Mas é um simples que precisa de revelação para que você possa entender e desfrutar dele. O meu intuito nessa manhã é que você saia daqui melhor. Sabe, e falando de experiência, e falando do que Deus está para fazer em nosso meio, porque no início do ano passado nós tivemos uma palavra profética, ano de abundante chuva, aleluia. Muitos desfrutaram da chuva. No final do ano o pastor falou, olha, são as últimas chuvas, e essas últimas chuvas é para que os frutos se tornem robustos, os frutos cresçam e estejam prontos para ser colhido. E nós recebemos uma palavra este ano, uma palavra que vai mudar e está mudando a nossa vida, entrando nesse novo ciclo da história da igreja, da nossa igreja. Agora nós vamos experimentar o renovar de Deus. A colheita da chuva abundante de 2020 chegará agora, 21. E eu quero ser participante desta colheita. Aleluia. Então eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Quero falar sobre as leis espirituais da prosperidade. Não vou falar da teologia da prosperidade. Não tem nada a ver com isso aqui. Sabe, quando falamos de prosperidade, às vezes, e na maioria das vezes, as pessoas pensam simplesmente em dinheiro, muito dinheiro. Deixa eu falar para você, prosperidade é muito mais do que isso na Bíblia. Prosperidade é muito mais do que isso na Bíblia. Não é simplesmente dinheiro, não. Tem a ver com toda a sua vida. Em todos os âmbitos da sua vida, em tudo que acontece na sua vida. Não é simplesmente dinheiro. Tem pessoas que não ganham muito e são prósperas. Sabe, eu tenho um exemplo bem perto de mim, meu pai. Sabe, meu pai foi pastor por 40 anos. Presidindo igrejas. Ele faleceu com 94 anos, bem vividos. Meu pai nunca ganhou muito dinheiro. Quando nós vimos o interior para Goiânia, lá pela década de 70, não me julgue, não sou tão velho assim, não é? E ele trabalhou de muitas coisas, como servente de pedreiro, e a vida dele foi assim. Não eram salários grandes. E logo depois, ele começou a dirigir igreja, presidir igreja, e salário de pastor também não é esse negócio que muita gente pensa. Não é? Ele nunca teve uma vida larga, não. Mas sabe, meu pai nunca deixou atrasar uma conta. Não. E sempre ele tinha uma reserva. Os filhos, de vez em quando, se perdiam no orçamento, ia lá no papai. O papai sempre tinha uma reservinha. Pai, né? Tira de letra. Depois ele se aposentou. E salário de aposentadoria, vocês sabem. Mas papai tinha casa própria. Comia bem. E quando ele faleceu, aos 94 anos, ele deixou uma reservinha. Ele tinha alguma coisa lá. Não deixou um centavo de dívida para pagar depois.
Papai não gostava de comprar a prazo. Quando comprava, era prazo curto, porque ele dizia, olha, eu não quero ficar a vida toda pagando uma coisa. Tá? Eu devia ter aprendido isso há mais tempo com ele. Não é? Mas me perdi em algum tempo. Por que eu estou falando isso? Estou falando de prosperidade. Porque prosperidade não é aquele que tem muito, mas é aquele que tem o suficiente para manter a sua vida boa aqui. Porque Deus quer que você desfrute do bem aqui. Agora tem algo importante que nós precisamos entender quando falamos de prosperidade. Quando falamos dessas leis espiritual da prosperidade. Sabe, em Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, verso 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Sabe, essa lei aqui, ela funciona para todo mundo. Funciona para o cristão, funciona para o espírita, funciona, sabe, para todas as pessoas. Sem exceção, funciona para tudo. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você semeia, você vai colher. Em um tempo ou outro, no tempo certo, você vai colher. Não estou falando de pecado, não estou falando, sabe? Não é isso. Eu tinha colocado no meu coração, este ano que passou, na oferta das primícias. Eu quero dar a maior oferta da primícia que eu já dei em toda a minha vida. Sabe, eu coloquei isso no meu coração. E fiz isso, eu dei a maior oferta de toda a minha vida que eu havia dado de oferta em primícias. Mas por que isso? Porque você quer ser próspero? Não, é porque eu entendi que este ano o Senhor me abençoou de forma tão grande que eu não podia deixar de fazer, de dar a Ele como gratidão um pouco da semente que Ele havia me dado. Só isso. Somente isso. Mas por que muitos crentes não prosperam? Por que muitos crentes não prosperam? Sabe, tem pessoas crentes, que faz voto de pobreza, né? Pensa que ser pobre é ser humilde, que ser pobre é fazer parte da salvação. Graças a Deus nós não cremos nisso aqui e não tem ninguém dessa forma aqui. Eu creio em nome de Jesus. Mas tem, você caminha por aí, tem pessoas assim. Deus quer que eu seja pobre, porque se eu tiver dinheiro, não sei o que vai acontecer, né? Então Deus me mantém na rédea, Deus me mantém pobre, porque enquanto pobre eu fico dependendo dele. Queridos, dependa de Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida. Mas tem pessoas que pensam assim, né? Mas por que, crente, muitos não prosperam? Nós vamos ver, dentro dessas leis espirituais aqui, por que muitos crentes não prosperam. Quando falamos de salvação, a palavra grega para salvação é sozo. E sozo significa preservação, libertação, cura, transformação, provisão. Sabe de uma coisa? Salvação é o pacote completo.
Quando você é salvo, você creu, confessou, é salvo. Então, tudo isso aqui agora faz parte da sua vida. Vamos entender isso. Tudo isso. Quando cremos em Jesus, nós recebemos dele a salvação. Ele é aquele que preserva a nossa vida. E assim nós entramos na eternidade. Sabe? E nunca mais a morte eterna vai fazer parte de nós, porque nós recebemos de Deus a salvação, recebemos dele a vida eterna. Cristo é a vida em nós. Você recebe, quando você é salvo, você recebe fé para a cura, para a libertação. Libertação de tudo, de vício, de tudo. Você recebe fé, porque você foi salvo. Você recebe libertação das suas algemas, cura das suas enfermidades. E na mesma medida, também recebe prosperidade. Recebe prosperidade. Mas, sabe, na experiência que nós recebemos e vimos de pessoas que nasceram de novo, sabe, pessoas que nascem de novo, ela muda de vida. A sua visão muda. Mas elas entram no estágio, entra no dilema quando nós falamos de prosperidade, porque acha que Jesus era simples e pensa que Jesus era pobre. Jesus era simples, ele não era pobre. Como assim? Não era pobre? Não. Tinham mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então tinha aproximadamente umas 15.000 pessoas ali, bocas para comer. Jesus disse para os discípulos: vocês, dá de comer esse povo aí. Os discípulos dizem: não tem como, Senhor. Precisaríamos de 200 denários. Não temos. E se tivéssemos, não há lugar que encontraríamos pão bastante para tirar a fome desse povo. E olha que eles estavam um dia todo sem comer. Comiam bastante. Chegou um discípulo e disse: olha, eu tenho aqui os peixinhos, uns pãezinhos, 5 pães, 2 peixinhos. É o meu lanche. Mas está aqui. Jesus era pobre? Não. Os discípulos não tinham dinheiro. Judas contou os denários, contou o dinheiro da bolsa, não dava para comprar nada. Não dava para saciar a fome. Jesus disse: então está aqui, distribui para esse povo aí. Mais de 15.000 ali, posso imaginar, comeram, fartaram e ainda sobraram 12 cestos, um para cada discípulo de Jesus. Agora leva isso para sua casa. Sabe? É a provisão de Deus. Não era. Você não vê na Bíblia Jesus sentindo falta de nada, reclamando que estava faltando. Não. Então, quando entendemos essa palavra, quando tivermos essa revelação de que a prosperidade faz parte da nossa vida, que pensamentos críticos, que pensamentos negativos não faz mais parte da nossa vida, que o seu coração não está mais fechado para entender a prosperidade de Deus, mas receber a provisão dele.
a abundância dele para a sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Sabe o que o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas? É que se elas tirarem algo para a igreja, vai faltar. Se tirar para a oferta, vai faltar. Mas isso é o que ele quer plantar no coração. Porque você mete o quanto você tem e o quanto você precisa, a conta não fecha. Mas você esquece de que quem provê para você não é o seu patrão, não é o seu pai, mas é Deus. Diga comigo assim: meu Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Agora diga comigo assim: eu sou filho desse Deus. Então, eu tenho oportunidade e ousadia de chegar até Ele e falar: estou precisando. Aí Ele vai responder para você: os meus ouvidos não estão tapados para que não te possa ouvir, e nem as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. Aleluia! Esse é o seu Pai, esse é o nosso Deus. Então eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu tenho aprendido, e nessa semana, sabe, essa palavra falou grandemente comigo. Que vai mudar também a história da minha vida. Experiências novas eu terei a partir dessa palavra. Compartilhar com você 3 leis espirituais da prosperidade. Primeira lei, diga comigo assim: tudo aquilo que eu rejeito jamais fará parte da minha vida. Tudo aquilo que eu rejeito jamais fará parte da minha vida. Sabe, nós temos exemplos na Bíblia. E há uma história no livro de Gênesis de Isaac. Ele tinha dois filhos, gêmeos, com Rebeca, Jacó e Esaú. Uma história que nós conhecemos muito bem. Mas sabe, às vezes não tivemos ainda a revelação completa dentro do contexto dessa palavra. O pastor pregou um tempo deste sobre a bênção do primogênito, não é? Eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro. Você conhece a história? Esaú estava nascendo, Jacó agarrou no calcanhar dele, como se querendo arrastá-lo e sair primeiro. Esaú era o primogênito. Sabe, e quando nós lemos a Bíblia, nós vimos que o primogênito, ele tinha uma bênção especial. Ele tinha a bênção dupla, dobrada. Ele tinha a bênção dobrada. Seu pai tinha 6 filhos, tinha 5 filhos, dividia-se a sua herança por 6, porque o primogênito recebia bênção dobrada. Então, ser primogênito aqui
era ser alguém importante para a família, porque ele iria herdar a bênção dupla do seu pai. Na falta do pai, ele iria tomar a dianteira da família, ia ser o sacerdote, ia ser o provedor, ia ser aquele que ia tomar conta dos negócios da família. Enfim, ele seria o novo patriarca da família. Mas o que tem a ver isso com prosperidade? Tudo aquilo que você rejeita jamais fará parte da sua vida. Gênesis 25, verso 27 e 28 diz o seguinte: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tenda. Esaú era caçador. E por isso, no verso seguinte, você vê que Isaac amava Esaú. Amava por quê? Porque gostava da sua comida, gostava, saboreava da sua caça. Jacó, por sua vez, era aquele que ficava mais em casa, mais perto. Rebeca amava a Jacó. Assim, um dia, Esaú vem do campo e ele vem cansado, não tinha caçado nada, não tinha encontrado nada. E quando ele chega perto de casa, ele encontra quem? Jacó. Jacó sempre estava à beira da tenda, né? Caseiro. Versículo de número 29. Tinha Jacó feito o cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú, cansado, sem comer o dia todo. Aí ele chega perto, vê Jacó com a panela, uma comida saborosa. E ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, vermelho, né? Sabe, muitas vezes nós condenamos Jacó e chamamos de ladrão. Mas quando analisamos aqui, vimos que Jacó, ele negociou, ele comprou, claro que comprou por um preço, né, bem baixo, mas ele comprou aqui o direito da bênção. Veja o verso 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Vamos negociar primeiro. Você está com fome, né? Eu tenho comida. Você está precisando de um carro. Eu tenho um carro para vender. Vamos negociar, né? Você está com fome, eu tenho comida. Você tem uma coisa que eu quero. Você tem algo que eu busco. Você tem algo que eu sonho em ter. Me vende o seu direito. O direito da sua bênção dupla. Me vende o seu direito de ser sacerdote. Me vende o seu direito de ser provedor, de fazer os negócios da família. Me vende o seu direito de ser patriarca. Olha bem isso aqui, verso 32. Ele respondeu: estou a ponto de morrer.
De que me aproveitará o direito de primogenitura? De que? Olha, mais importante para mim agora é comer. Mais importante para mim agora é saciar a minha fome. Mais importante para mim agora é eu sair desse estágio. Porque a bênção vai demorar. Em outras palavras. Isso vai demorar. E que me adianta? O meu negócio é agora. Eu preciso disso, é agora. Sabe, muitas vezes nós agimos dessa forma. Deus, eu preciso do negócio, é agora. Deus está falando, calma aí. Eu tenho o tempo certo. Mas vai demorar, Deus. Calma aí. Aí você negocia o seu direito. Você negocia a sua promessa. Você age da sua forma, do seu jeito, querendo resolver as coisas como se você soubesse como resolver. Que me adianta disso? Sabe, ele rejeitou. Assim, Esaú rejeitou o seu direito da bênção. Irmãos, sabe, muitas vezes você não desfruta das promessas de Deus na Bíblia. E quantas promessas maravilhosas, poderosas, grandiosas nós temos. Porque você não espera o tempo. Sabe, você tem a promessa de Abraão. A promessa que foi feita a Abraão. Nós somos herdeiros de Abraão. Somos herdeiros das bênçãos dele. A promessa que Deus fez a Abraão. E Abraão, ele se torna aqui um destaque. Quando nós olhamos em Hebreus 11, se vê lá na galeria dos homens da fé, você vê sempre destacando, mais destaca Abraão, pai da fé. Nós somos participantes da herança, da bênção, somos herdeiros da bênção de Deus, feita a Abraão. Sabe? E a bênção de Abraão é tão poderosa que as 3 maiores religiões do mundo reivindicam a sua paternidade. Olha que interessante isso aqui. O judaísmo diz, nós somos filhos de Abraão, e não abrimos mão disso. Queremos a bênção de Abraão. O islamismo reivindica a paternidade, e vem ali dos árabes, que fazem parte também filhos de Abraão. Não abre mão da paternidade, somos filhos de Abraão. E o cristianismo, cristãos que somos nós somos feitos filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. Isso significa, somos herdeiros da bênção de Abraão. Como é poderosa a bênção de Abraão. Então disse Jacó, verso 33, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Depois de feito o juramento, Jacó dá de comer a seu irmão Esaú. Sabe, neste momento, olha o verso 24 aqui. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu
Assim desprezou Esaú o seu direito da bênção dupla, de primogenitura. Assim rejeitou. Tudo que você rejeita, jamais, nunca mais fará parte da sua vida. Tudo que você rejeita, jamais fará parte da sua vida. Sabe? Esaú não podia mais receber a bênção. Quando seu pai, Jacó, estava para morrer, ele chamou, você conhece a história, Esaú, e disse: Esaú, vai, caça e faça um guisado daquele que você faz gostoso, daquele que eu gosto, e traz para mim, para que eu possa te abençoar. Conhecemos a história. Jacó entrou ali no caminho primeiro e foi abençoado com a bênção dupla. Esaú chegou logo depois. E a Bíblia diz que quando Esaú chegou e trouxe a comida que seu pai havia pedido, aqui diz o seguinte, que ele estremeceu. O que aconteceu? Quem era o outro? Esaú disse: eu quero ser abençoado. Seu pai disse: não posso mais te abençoar, porque já abençoei o seu irmão. Aquilo que você rejeita, jamais fará parte da sua vida. Rejeitou assim, desprezou, assim rejeitou a bênção. Esaú não podia ser mais abençoado, a bênção era irrevogável. A bênção era irrevogável, não tinha como mais voltar atrás. Já abençoei a Jacó, não tem mais o que fazer, tem uma bênção para você, mas você vai ter que lutar. Que a bênção dupla já está com o seu irmão. Então isso é um princípio espiritual. Tudo que você rejeita jamais fará parte da sua vida. Sabe, muitas pessoas não entendem realmente o que é prosperidade. Tem pessoas que, às vezes você pergunta para ela: você tem casa própria? Não. Sabe, nem tem muito interesse de ter. Eu posso... Para que ajuntar tesouro aqui? Para que fazer coisas aqui? Primeira coisa que você precisa entender é que o pai de família, a pessoa precisa de ter uma casa própria. Você precisa. Sabe, segundo a estatística, você precisa fazer isso, resolver a sua vida até os 40 anos. Até os 40 anos você precisa resolver a sua vida. Porque passou dos 40, chegou aos 50, é o topo, começa a descer. Então resolva até lá. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Sabe, tem pessoas que você diz para ela: você já viajou para fora do país? Eu não, que tenho perdido lá? Perdi alguma coisa lá? Nada. Não vou. Você já andou de avião? Deus me livre. Não gosto. Não gosto? Você nunca andou? Nunca viajou? Como é que você não gosta? Viajar de avião é a coisa mais gostosa que tem. Daqui a Goiânia, eu gasto 10, 11 horas de carro. De avião eu vou com 1h40. Vê a diferença. E não me canso. Não cansa nada. Então veja, você ganha tanto tempo.
E ainda é, querendo você ou não, transporte mais seguro. Desde que você não olhe pela janela. É a brincadeira. Né? Mas é. Né? Tem experiência. Ah, não. Sabe, eu tenho um sonho de ir para Israel. E antes dos 60, eu quero ir. E está faltando pouco. Está faltando pouco. Né? Eu tenho um sonho de ir. E Deus vai providenciar isso no tempo certo, as coisas vão acontecer. Mas aquilo que você despreza, você nunca irá. Não vai fazer parte da sua vida. Então você nunca vai viajar de avião, porque você diz que não gosta e não precisa disso. Prefere andar de carro porque você vê a vegetação, né? E corre o risco de dormir na estrada, né? Mas é assim mesmo. Né? Então, queridos, faça questão de desfrutar do que o Senhor Deus tem para a sua vida. Não rejeita. Não rejeita aquilo que Deus tem para você. E nós vimos isso, sabe, no seio da igreja. E é interessante quando nós fazemos apelo. Quantos querem ser curados? Vem aqui que nós vamos orar. Vem muita gente. Quantos querem ser libertos? Fazemos apelo, as pessoas vêm. Quantos querem ser abençoados? Vem. Aí nós fazemos o apelo para você ser desafiado a ofertar. Aí eu me retraio um pouco. Não são todos que atendem ao apelo. Por quê? Porque não entendeu ainda que a semente quem dá é o Senhor. Que na hora, se você esconde na hora da semeadura, na colheita não vai ser achado. Porque você não semeou, como você vai colher? Mas está escrito na Bíblia que Deus cuida dos passarinhos. E está escrito de que nem os lírios do campo, nem Salomão, na sua riqueza, vestiu melhor do que os lírios do campo. E Deus cuida dos passarinhos, todos os dias Deus dá de comida a ele. Muito bem, está escrito na Bíblia, e Deus é a bênção da comida para todos. Mas a abundância vem para aqueles que semeiam. A abundância vem para aqueles que semeiam. Deus cuida de todos, mas a bênção dupla vem para aqueles que não rejeitam. Deus vai prover para você, irmão, pode ficar tranquilo. Deus vai cuidar de você, você não vai ficar sem comer. Não, Deus vai cuidar de você. Mas a abundância é para aqueles que não rejeitam. A abundância é para aqueles que semeiam. Então, Gálatas 6 que nós lemos aqui, de Deus não se zomba, tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Que você semeia. Sabe, eu quero que o que Deus tem para mim este ano. Quando você rejeita esta lei, ela passa de você, e às vezes passa de você e cai no irmão que está do seu lado. Estava falando na célula, sexta-feira, né? Eu sou muito grato a Deus pela minha vida para cá. Né? Vivi toda a minha vida em Goiás, principalmente em Goiânia. Né? Mas Deus abriu uma porta para cá. Até hoje eu estou entendendo o processo de Deus. Ainda não entendi ainda. Né? Porque a minha intenção era ir para o norte. Acabei vindo para o sul. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas são coisas, muitas coisas na vida são experiência de caminho, processual. E eu estou entendendo isso ainda. Sabe?
E quando eu cheguei, em especial na igreja, eu estava falando para os irmãos na célula, né? Chega um torcedor do Atlético Goianiense. Nem sai na tabela, queridos. Nem sai na tabela. Ele ficou 2 anos sem aparecer, parece que tinha acabado. Depois ressuscitou. Aí eu chego, nos últimos minutos, 44 do segundo tempo, e sou escalado para bater pênalti. É mole isso? Já cheguei batendo pênalti. Querido, terceira vez que eu estou ministrando aqui. Isso é muita glória. É muita glória isso. Eu acabei de chegar, não tem 2 anos que eu estou aqui. 1 ano e pouco. Danilo, não é muita glória? Não é? Já ministrei 3 vezes no encontro. Queridos, isso é muita glória. Isso não é para qualquer um, não. Acho que a bênção passou de alguém e caiu em mim. A bênção passa para o outro. Caiu sobre mim. Aquilo que você rejeita jamais fará parte da sua vida. E eu tenho que apressar aqui. Segunda lei. Diga comigo assim: tudo que eu critico sairá da minha vida. Queridos, esse princípio aqui é muito interessante. Tanto a crítica quanto a rejeição, essas duas são inimigos da prosperidade. Quando você tem uma visão negativa de algo que Deus está dando a você, em algum momento, ela vai ser removida da sua vida. Números, temos exemplos em Números, capítulo 13, verso 31 e 32. Sabe, aqui nós vimos como temos aqui um povo que tem uma promessa de Deus. Um povo que experimentou muito de Deus. Mas na hora de desfrutar, na hora de tomar posse, eles criticaram. E isso passou deles. Veja o verso de número 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram, criticaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Criticaram a terra, terra que devora. Irmãos, eles estavam diante de algo que Deus havia dado a eles. Deus prometeu: vou tirar vocês do Egito e levar para uma terra que emana leite e mel. Aí Moisés manda os espias ali, eles vão, traz cacho de uva que 2 homens têm que carregar. Eu fico imaginando que tamanho de uva era essas, né? Eles trazem ali produtos da terra que surpreendem. Mas olha o que 10 deles dizem: esta terra nós não podemos entrar, porque a terra que nós passamos é terra que devora os seus moradores. Espera aí, vocês não estão trazendo a bênção da terra? Não, mas não é bem assim. A terra está cheia de gigante. O povo lá são forte. E a terra é boa, a terra, né? Mas não é para nós, não.
Lá no Goiás a gente usa uma expressão assim: é muita areia para o meu caminhãozinho. Ou seja, não dá para mim, isso não é para mim. Isso não é para o meu bico. Isso dá certo para o outro lá, para mim não funciona. Um povo que havia experimentado passar em seco pelo mar. Um povo que havia visto o exército inimigo afogando no mar. Um povo que havia experimentado água doce quando ela era amarga. Um povo que havia experimentado água no deserto, onde havia simplesmente sequidão. Povo que havia experimentado o maná do céu, o pão do céu. Povo que havia experimentado a carne que Deus mandou. Mas esta terra não é para nós. Aquilo que você critica sairá, num momento ou outro, sairá da sua vida. Sabe, conta uma história de um homem que ele vivia reclamando da vida. Tinha um desenho no passado aí, eu não me lembro o nome deles, eu sou muito ruim para guardar isso. Mas tinha um personagem lá que dizia: ó céus, ó vida. Lembram deles? Alguém lembra. Não é? Reclama de tudo. Esse personagem, ele reclamava de tudo. E esse senhor aqui, ele reclamava e estava reclamando, passando por uma situação difícil. Né? Todos nós, um momento ou outro, passamos por um deserto. Mas sabe, o tempo que você passa no deserto vai depender de você, o quanto tempo você quer ficar lá ou não. Você tem que caminhar e olhar além das montanhas, porque do outro lado há um oásis te esperando. Mas tem muita gente que quando chega no deserto ele para. Ele arma as suas tendas e fica lá esperando. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, faz. Ó Deus, por que isso acontece só comigo? Por que isso acontece? E não caminham. Esse homem reclamava. E um dia ele foi na praia e ele encontra na praia um saquinho com algumas pedras. E ele começou a tirar do saquinho a pedra e atirava ao mar e reclamava. Que vida miserável é essa? Até quando? Até quando Deus vai permitir que eu passe por isso? Alguém disse isso? Não levanta a sua mão. Até quando? Reclamando. E ele jogava, cada vez jogava uma pedra e reclamava. Até que chegou a última pedra, e quando ele pegou a última pedra, ele parou um pouquinho e olhou aquela pedra. Ele havia atirado ao mar pedras de diamante que Deus havia dado para ele, mas a crítica, a reclamação não deixou ele perceber. Quantas vezes Deus coloca bênção diante de você e você não percebe, porque a sua vida é reclamar de tudo. O povo de Israel estava dessa forma. Senhor, eu quero carne. Estamos cansados de maná, queremos carne. Deus mandava carne. Ah não, já é muito. Enjoei de frango. Não aguento mais ver frango na minha vida. Teve uma época, eu não sei se vocês lembram, que cortaram a exportação de frango e o frango chegou a R$1 o quilo. Não sei se alguém lembra disso. Pelo menos lá no Goiás chegou a R$1. Acho que eu nunca comi frango na minha vida quanto esse tempo. Ah, não aguento mais comer ovo. Ah, não aguento mais. Não, eu estou cansado de bife. Estou cansado. Queridos, tem gente aqui que reclama de tudo. Israel estava dessa forma. Reclamava de tudo. Criticava de tudo. Agora veja bem. O que aconteceu com esse povo? Havia experimentado tanto de Deus, mas reclamava de tudo.
O pastor Ricardo Guimarães contou a história do macaquinho. Eu ouvi a palavra dele, e é interessante, né? O homem tinha um macaquinho, e um amigo dele chegou para ele e disse, olha, o que aconteceu com você? Sua vida mudou? Olha, 10 anos atrás, estava quebrado, arruinado, aí eu comprei um macaquinho. E esse macaquinho mudou a minha vida. Agora eu tenho um bom relacionamento com os vizinhos, sabe, por causa do macaquinho. O macaquinho, eu não preciso de despertador, porque o macaquinho me acorda de manhã fazendo cócega em mim, e quando eu vou à cozinha, ele já preparou o café, então está tudo pronto ali. E sabe, um dia, o macaquinho pegou o jornal e apontou para mim, num anúncio. E eu olhei, sabe, um anúncio que mudou a minha vida, sabe? Eu ganhei, era um anúncio de um negócio, eu entrei e ganhei muito dinheiro, estou muito bem. E aquele amigo dele disse, olha, me vende esse macaquinho. Ele disse, como vender um macaquinho desse? Me empresta ele. Como emprestar um macaquinho desse? Não. Olha, eu tenho muita coisa, mas estou passando por dificuldade. Me vende ele. Eu te dou a casa, eu te dou o carro, o dinheiro que estou no banco. Aí ele diz o seguinte, olha, por nossa amizade, lembra do Jacó? Por nossa amizade, vejo que você está desesperado. Eu vou te vender o macaquinho pela casa, pelo carro e pelo dinheiro que você tem no banco. E o rapaz pegou o macaquinho e foi embora. Resolvi minha vida. Passou um mês, ele encontra novamente e diz, mas o que você fez comigo? Você me enganou. O macaquinho só faz sujeira. Por causa dele, eu perdi a amizade dos meus amigos, dos meus vizinhos. Só me traz prejuízo, já que quebrou a casa toda. Aí aquele amigo disse, olha, não fala mal do macaquinho, porque senão você não vende ele. Entenderam? Aquilo que você critica jamais vai fazer parte da sua vida. Aquilo que você critica, um momento ou outro, vai sair da sua vida. Sabe quantas pessoas saíram da sua vida? Porque criticavam você e simplesmente saíram. Você pergunta, mas que deu fulano? Tem tempo que eu não vejo. Né? Saiu da vida. Então não fale mal. Essa é uma lei espiritual. Você não vai ter aquilo que você critica. Um momento ou outro isso vai sair da sua vida. Pessoas saem da sua vida. Emprego sai da sua vida. Relacionamentos. Por causa de atitude, as suas atitudes de criticar. Sabe, é algo que eu me policio muito, estava comentando isso. De reclamar. Nós temos a tendência de reclamar. E ontem eu me peguei aqui, eu estava preparando o esboço aqui, e o meu net aqui está uma bênção, né? Você está digitando, o cursor sai do lugar. Aí quando você percebe, está digitando lá no meio da outra frase. Eu disse, mas que computador ruim. Eu olhei e falei, peraí, mas não é isso que eu vou pregar amanhã. Não é isso que eu vou pregar amanhã. Não é? Mas que coisa ruim. E quantas vezes nós falamos isso? Você andando de carro, aí acontece alguma coisa, mas que carro ruim. Que coisa ruim. No emprego, mas que salário ruim. Mas é o salário que você está levando o pão para casa. Mas que chefe chato. Sabe, muitas pessoas perdem emprego e não sabem por quê. Perde a oportunidade de ser promovido, não sabe por quê.
Criticam. E eu já entro na terceira lei. E já vou encerrar. Tudo, diga comigo assim, tudo que eu honro, eu atraio para a minha vida. Queridos, tudo que eu rejeito jamais fará parte da minha vida. Tudo que eu critico, um dia sairá da minha vida. Tudo que eu honro, eu atraio para a minha vida. Essa lei, ela é muito forte. Provérbio 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com todas as primícias da tua renda. Verso 10. E se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Sabe, a honra é a chave do êxito. Do êxito. Sempre abre porta. A honra sempre abre porta. E portas vão abrir diante de você quando você tiver um coração honroso. O homem foi criado para honrar a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Você foi feito um pouco menor do que os anjos. E Deus o fez de glória e honra, o coroaste. O homem, quando é honrado, se sente bem. A mulher, quando é honrada, se sente bem. Sabe, isso promove mudança no dia a dia. Esposo que honra a esposa vai ter mais da esposa. Esposa que honra o esposo vai ter mais dela. Quem sabe, né, o cartão de crédito com a senha. As irmãs dizem amém? É difícil, não é? É difícil. Mas quando um honra o outro, vivem melhor. Desfrutam o melhor de Deus. Então Deus deu a chave. E a chave é honra. Quando começarmos a honrar, as portas se abrirão. E nós podemos aqui ver, quando você honra o Senhor com as primícias, quando você consagra o primeiro ao Senhor, todo o restante é santo. Aleluia. Você honra com a semente e Deus te dá a plantação. Aleluia. É dessa forma que Deus faz. Olha, se nós vimos na Bíblia, todos que honraram a Jesus foram recompensados. Na mesma medida. 1 Samuel 2,30. Aos que honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Ou conhecerão o meu desprezo. Salmo 92, verso 13, diz assim: plantado na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Então, como experimentar isso? Honra ao Senhor. Sabe, honra é mais do que simplesmente palavras. Honra é mais do que simplesmente palavras. Honra é atitude. Atitude. O pastor falou do grupo lá: vou viajar, preciso de 2 pessoas para ministrar no domingo, de manhã e outro à noite. Imediatamente o William diz: estou aqui. Como eu cheguei ontem, eu fiquei esperando. Vai aparecer alguém. Aí eu esperei um pouquinho, não apareceu ninguém. Um diz: eu vou estar viajando, o outro diz: estou trabalhando. Eu disse: estou aqui. Imediatamente o pastor disse: então, de manhã e à noite. De manhã você ministra de manhã, William, à noite. Amém? Sabe, são atitudes simples. Simples, de honrar. Quando alguém te faz uma pergunta, é honroso você responder. Quando alguém te convida para o casamento, você vai de chinela havaiana? Havaiana nada, né? De bermuda? Não vai. Por quê? Ele está te honrando com o convite. É honroso você estar ali. É honra para você.
como é honra para mim estar aqui. Esse dia eu até, não sei se alguém, se foi o Alex, se foi o Gustavo, né? Estava na porta, ele disse, você vai ministrar hoje? Eu não me lembro quem, né? Eu disse, não, é porque você está com roupa de pregador. Foi Gustavo? Eu achei interessante isso, tá? E às vezes, sabe, um dia especial, por exemplo, na ceia, deveríamos vestir a melhor roupa para vir. Não que os outros dias não sejam menos importantes, não, mas é um dia de nós participarmos da mesa do rei, comer com ele. Estão entendendo? E eu já encerro aqui. Diz a etiqueta. A etiqueta diz o seguinte, se alguém te dá uma caixa de bombom, os irmãos podem subir. Você deve abrir a caixa, tirar o melhor bombom. Geralmente vem lá o sonho de valsa, qual o outro, os dois melhores? Serenata, né? Mas vem o torrone também. Então, tira o melhor e oferece para ele. Mas nós aprendemos com as crianças. As crianças pegam os melhores, esconde e te dá a caixa para você escolher, não é assim? Ofereça o melhor para o Senhor nesta manhã, nesse dia. Honre ao Senhor com os seus bens. Um dia uma mulher chegou e ungiu os pés de Jesus. E Jesus falou, olha, o que você está fazendo agora será contado em todas as nações. Todos quanto anunciar o Evangelho fará menção de sua memória. Estamos falando dela hoje aqui. Um dia uma mulher sirofenícia chegou para Jesus e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, está doente. Jesus disse, eu não vim para você. Não é sábio, não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher disse assim, cachorro não. Olha, me respeita, não sou cachorrinho não. Foi assim? Não. Ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos, os vira-latas, come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus disse, vai, está curada a sua filha, você recebeu, vai em paz, se salva. Honra ao Senhor com os seus bens, honra o Senhor com a sua vida. Diga comigo assim, tudo aquilo que eu rejeito, jamais fará parte da minha vida. Tudo aquilo que eu critico, em algum momento sairá da minha vida. Agora diga bem forte, tudo aquilo que eu honro, atraio bênção para a minha vida. Aleluia. Fica de pé onde você está. Que Deus nesta manhã nos traga a revelação do quanto Ele tem para nós, da prosperidade que Ele tem entregue para nós nesse tempo. E este ano será o melhor ano da sua vida. Esse ano o Senhor vai prosperar o seu caminho, porque você vai honrá-lo em tudo. Você começou honrando a Ele nas primícias, você começou honrando o seu pastor, você começou honrando o seu discipulador, o seu líder, o seu anfitrião, o seu irmão. Quando honramos, a bênção vem sobre a nossa vida. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, traga mais revelação, ó Pai, desta palavra, para que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, eu sei que este ano o Senhor preparou coisas grandes. Senhor, um renovar do Senhor, uma colheita poderosa, ó Deus, o Senhor preparou para a minha vida, para a vida dessa igreja, para a vida dos seus filhos.
Pai, queremos desfrutar disso. Então nos ajuda, Senhor, ó Deus, a não desprezar, ó Pai, as bênçãos do Senhor. Nos ajuda, ó Senhor, a ser grato e não criticar aquilo que o Senhor nos deu. Não importa a proporção que o Senhor nos deu, Pai amado, que sejamos gratos. Ó Deus, nos ensine, nos ajude, ó Deus, a honrar a Ti, ó Deus, em tudo, Pai amado, para podermos desfrutar das bênçãos de Abraão, desfrutarmos das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.